ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Amazonas Incríveis, diretamente pela rádio ZLZN. Eu sou Wilson Roger, o seu agente de viagens pela Amazônia, e te convido a viajar comigo pelo estado mais lindo, exuberante, maravilhoso do nosso Brasil. Sim, eu estou falando do Amazonas. Lembrando que você pode acompanhar esse programa pelas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer e Anchor, e também pelas redes sociais da Rádio ZLZN e também do Amazonas Incrível. Lembrando também que o apresentador oficial desse programa, meu amigo Jonathan Souza, está lá em Boa Vista acompanhando, mandou um abraço a todos os ouvintes do programa, todos os telespectadores que estão acompanhando. E em 2 meses, o Jonathan me promoveu de consultor técnico de turismo do programa a apresentador. Mas deixo também um grande abraço para ele, que me deixou aqui nessa responsabilidade de apresentá-lo. De representá-lo. No programa de hoje vamos falar sobre turismo e empreendedorismo. Vamos conhecer novos destinos, qual é a tendência do turismo no Amazonas com novos empreendimentos. Quem ainda não conheceu os locais, os empreendimentos que hoje vai ser apresentado, é uma excelente oportunidade. Estamos recebendo eles, os proprietários da pousada Pedacinho do Céu, seu Mário Silva, Amon Silva e Carol Silva, a família Silva está em peso aqui. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O seu Mário, ele é formado acadêmico, na formação acadêmica dele de formação em Brigada Militar pelo Rio Grande do Sul, é pós-graduado em docência superior, pós-graduação em administração escolar e pós-graduação em segurança pública. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado, Mário, Amon e Carol. Boa noite, tudo bem? É com imenso prazer que a gente está aqui para representar a pousada, esse novo local que as pessoas estão amando, né? Vamos dizer assim, e que a gente está super feliz de poder falar, de poder levar para o público amazonense esse novo espaço, com muito orgulho, na verdade, de contribuir para o Amazonas, para o amazonense. Estamos também tendo a honra de receber aqui meu amigo Pedro Porto. Ele é proprietário do Eco Forest Adventure. Repete. Adventure. Eco Forest, né? Tá certinho? Eco Forest, isso aí. Exato. O Pedro, já tivemos a oportunidade de visitar com a equipe da Amazonas Incrível no Eco Forest. Sim. Foi uma satisfação muito grande. E ele também é engenheiro florestal, instrutor de técnicas verticais. Né? O Pedro é o responsável, proprietário, diretor, CEO, marketing, né? Do parque. Eu costumo dizer que o Eco Forest é um parque de aventuras. Quem não conhece hoje também vai ter essa oportunidade de conhecer. Fica ali no quilômetro 39. Isso, Pedro. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Roger. Muito obrigado pelo convite, estar aqui hoje. Vai ser bem legal aí compartilhar um pouco da nossa experiência aí e aprender um pouco, né, com os parceiros, né? Ótimo, maravilha. Já que já estamos todos familiarizados, né? Todos aqui bem apresentados, gostaria de saber do seu Mário, tem uma vasta experiência aí, como foi relatado. Como é que surgiu essa ideia, seu Mário, da pousada? Como é que foi construída? Conta um pouco da história aqui para todos que estão acompanhando, conhecer um pouco mais da história do Pedacinho do Céu. Wilson, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, mas você imagina 36 anos de instituição e quando chega naquele momento que você, passou, né? 36 anos, a gente pensa assim, é não piscar dos olhos, né? E eu disse, eu tenho que me preparar para a minha aposentadoria. Como eu tinha esse espaço que era um reduto onde eu criei meus filhos, né? Era um sítio próximo de Manaus, nós estamos a 35 minutos de Manaus, no ramal do Capitão Bonates, ali no quilômetro 28 da BR. Hoje é o 912. E eu disse, cara, eu acho que nós vamos começar a movimentar isso daqui para se pagar, porque tá pesado. E eu tive a felicidade de criar meus filhos todos lá, né? Carol, o Amon, o Mário Igor e o Eduardo, né? Que são uma menina e 3 meninos. E a Carol e o Amon são engenheiros. Eu disse, papai, bora fazer as malocas, vamos dar
uma roupagem daquilo aquilo que nós amamos, né? Da arquitetura local. Da arquitetura local, aquilo que nós amamos. E é uma forma de o senhor rever seus amigos, porque ao longo desses 36 anos foi maravilhoso para mim, né? Eu passei em todas as unidades, praticamente, da Polícia Militar, e me deram um presente de formar alunos, né? Aí eu passei nos colégios da Polícia Militar e, por fim, passei no IESP, onde é que forma o oficial da Polícia Militar, junto ao UEA. Eu digo, pô, como é que eu vou conseguir rever toda essa turma, né? E esses meus amigos. E veio aí a ideia dos filhos, né? Montamos um espaço, primeiramente, muito acanhado, né? Uma zona rural, evidente que a parte da arquitetura eles que determinaram, né? Isso vamos transformar para que a pessoa que procure a pousada seja a extensão da sua casa. Onde lá vamos falar de religião, de família, a música controlada dentro daquilo que é o perfil da pousada, né? E a culinária nossa que é riquíssima, né? A culinária nossa é fantástica. E dizer para todo mundo que aquilo que se preserva, que você tem o compromisso da sustentabilidade, o amor que você tem pela sua pátria, água, que o Amazonas é a pátria da água, né? Aquilo que você tem de todo esse contexto do nosso território, né? Daquilo que representa o estado do Amazonas para o Brasil, é infinitamente imaginável quando você tem uma noção lá fora, né? Que você vê isso aqui preservado. Hoje, quando você ouve os governos falarem que se preserva 90%, graças a Deus nós preservamos 90% da nossa biodiversidade, das nossas matas, de tudo aquilo que você encontra no Amazonas. E lá na pousada não é diferente. Na pousada eu tenho um privilégio de dizer assim, eu sou um amazônida que amo a minha pátria, que amo o meu estado e que eu tenho a obrigação de preservar isso aqui para as novas gerações. Então é isso que a pousada faz. Nós conseguimos preservar para as futuras gerações e eu tenho o privilégio de receber famílias com os garotos que, de uma forma ou de outra, eles ficaram atrelados ali dentro de um ambiente com essas dificuldades que nós passamos. Então lá seria como se fosse o refúgio do cidadão com a sua família. E essa missão a gente cumpre à risca. Hoje nós temos em torno de 130 mil nas nossas páginas, né, seguindo, né? Nós temos uns... Nós temos curtindo é novo, né, para mim. Mas no Instagram também tem um público que nos acompanha, né? E eu digo assim, eu vivi um momento e continuo vivendo um momento onde eu tive a oportunidade de me relacionar com crianças a adultos, né? E isso daí fez com que eu tivesse essa energia que Deus proporcionou a mim, que eu posso repassar quando você estiver lá nos visitando. Eu vou estar sempre muito, não sei se é também lá do Choque, da COI, Alcan, Cavalaria, né, que me deixa assim, mas eu fico aqui à disposição de outras perguntas. Eu tenho alguns trabalhos defendidos na Fundação Joaquim Nabuco sobre o turista estrangeiro, né? A atuação da polícia e o turista estrangeiro, a forma como eles questionam tudo isso. E essa experiência a gente vai tentar passar se a gente for provocado aqui. Mas fique muito à vontade. Obrigado. Amor seu Mário, qual foi o momento que vocês identificaram? Você até falou, né, questão da aposentadoria, mas quantos anos tem a pousada? O momento que você deixou de ser sítio, agora vamos trabalhar com uma pousada, vamos receber pessoas, vamos transformar isso num negócio. Tem quantos anos a 5 anos. 5 anos. É bem recente. É bem recente. Olha, porque fazem 5 anos de 5 a 6 anos que eu me aposentei, né? Sim. Então é bem recente isso daí, né? Mas esse recente, assim, que foi um leque de abertura e depois ela veio dentro de uma condição que nós não esperávamos, que foi a pandemia. Isso daí confinou muitas famílias ao aquele espaço do seu apartamento. E eu lembro em algumas situações que alguns amigos que me conhecem, cara, eu estou precisando desse espaço, pelo menos para me tomar um banhozinho, para mim poder ficar com a minha família naquele cantinho onde eu não vou ter a possibilidade de transmitir a doença de um para o outro. E a pousada, ela faculta isso a você, porque os espaços são todos praticamente abertos, os chalés são independentes, né? Você não tem contato com outra família, e assim a pousada, dentro daquilo que é
de segurança, de responsabilidade. Nós nunca ultrapassamos aquilo que não foi de segurança para o próprio cidadão e daquela pessoa que procurou os espaços, né? E limitamos lá, só dá para vir 15, 20, 30, que dá o espaço da sua segurança e da minha, né? E assim, nesses 5 anos, nós tivemos o privilégio de Deus nos oportunizar N pessoas. Conhecemos N pessoas, estrangeiros que lá visitaram, né? E lá você ainda tem o privilégio de escolher, né? Você quer a água com 12 ou com 20 graus, tá? Aí você escolhe e me diz. Enquanto for mais gelado, eu boto mais 3 barras de gelo lá na... E o engraçado, só para complementar o que o senhor falou, que há 5 anos atrás ele chegou para mim, Amon, eu preciso fazer isso aqui ser rentável, porque tem muito animal. Então, assim, eu preciso movimentar isso aqui. Eu falei, cara, pai, vamos tentar elaborar um projeto que a gente consiga hospedar as pessoas, né, de uma forma simples, que as pessoas se sintam em casa e que é como se o espaço fosse delas mesmo, totalmente um ambiente familiar. E aí eu e a Carol, a gente projetou a parte dos chalés, dos dormitórios, né? Então, assim, foi muito interessante porque a gente ficou meio receoso. Pai, vai aproveitar sua aposentadoria, só quer trabalhar mais, já tem 35 anos de polícia, ainda quer... Amor, mas tu tem que ver que isso aqui é minha vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, assim, pra gente, no primeiro momento, foi algo que a gente ficou meio assim, balançado, mas a gente apostou nessa ideia e hoje tá dando super certo, graças a Deus. Né? Muita gente vai até o local, até a pousada. Então, assim, são pessoas que saem realizadas, porque elas não encontram isso aqui em Manaus. Né? Porque eu considero ainda fazer parte do território que é bem perto, né? Então, assim, as pessoas ficam maravilhadas quando saem de lá e pela recepção, pelo tratamento que nós damos para elas. Então, assim, são pessoas que hoje, frequentemente, estão lá conosco, né, pai? São os clientes de fidelidade, né? Vamos até criar agora a partir, já está todo planejado, a partir do dia 1º de maio, até abril, maio, nós vamos criar o cliente fidelidade. Aí depois eu explico mais ou menos como vai ser o cliente fidelidade. Meu amigo Pedro, a Eco Forest também é uma empresa familiar. Sim. Como é que surgiu? Conta um pouco mais da história desse então, parque. Na verdade, eu chamo Pedro, desculpa, que é um parque de aventuras. Exatamente, porque é algo essa é a ideia, essa é a proposta. Para a proposta de quem vai conhecer e quem ainda não conhece. Agora pode apresentar, fica à vontade. Então, o que me motivou a iniciar essas atividades? Na verdade, iniciou há um bom tempo atrás, né? Isso, a infância, né? Então, assim, ainda quando pequeno, junto ali com uns primos mais velhos, ali a gente elaborou ali uma tirolesa no quintal de casa, e ali a gente teve aquela aventura, né? De modo muito arcaico ali, sem muito, né? Sem ter conhecimento nenhum ali, né? Mas, enfim, essa tirolesa naquela época foi desativada, né? Por conta de segurança mesmo, né? Nisso, talvez eu tinha meus 10, 11 anos de idade, né? Mas ali ficou aquele, né? Despertou aquele interesse, né? Por aventura, né? Para trabalhar nesse sentido, né? Aí, mais à frente, ali a gente mudou para o sítio, né? Na verdade, minha família já tinha uma loja já bem consolidada, mas assim, a gente estava tendo um problema muito sério com assalto, roubo, e meu pai realmente resolveu largar a loja, largar tudo. A loja era de quê, Pedro? De materiais de construção, né? Então, ali a gente decidiu mudar todo mundo para o sítio, né? Que é onde acontecem as atividades, onde é o parque, né? Então, lá, desde essa infância, eu já visualizei, assim, né? E aquilo foi me levando a buscar conhecimento nessa área, né? Ver outros projetos. Também tive a oportunidade de morar 1 ano nos Estados Unidos, então lá eu conheci outros empreendimentos nessa linha também, né? Do turismo de aventura. E também eu fiz engenharia florestal também, um pouco motivado nesse sentido, né? Por estar, né, na floresta, né? Então eu sempre busquei conhecimento nessa área também, né? Então está aí, né? Agora já tem, assim que a empresa iniciou mesmo, tem 9 anos, né? Foi o primeiro pontapé ali, ainda de forma inicial, com alguns grupinhos pequenos, né? Mas eu considero assim que a gente passou ali para o lado mais profissional a partir de
uns 6 anos para cá, né? Já começou a abrir para receber pessoas. Exatamente. O EcoForest, ele é o primeiro, ele é o único parque nesse modelo de aventura, porque assim, você busca turismo de aventura aqui no Amazonas, e eu tive, a equipe da Amazonas Incrível teve a oportunidade de visitar, e mesmo nesse processo, vamos dizer assim, usar esse termo pós-pandemia, que muitas empresas ficaram paradas, e aí com certeza muitos empreendimentos não receberam clientes. Ele é o único que existe no Amazonas com aquela capacidade, com aquela estrutura para receber turismo de aventura, que você coloca aqui tirolesa, rapel, né, você tem as tendas ali bem para quem quer passar a noite. Ele é o único nesse formato? Eu acredito que sim, até onde eu sei, eu desconheço algum outro que tenha essa proposta, né? Algum outro espaço que tenha essa proposta com as atividades de aventura, né? Hoje nós temos várias atividades, né? Tem desde a trilha, né? Então a gente faz a trilha ser bem legal, passando conhecimento, né? Que é a nossa missão, que sempre quando a gente reúne os grupos lá, além de proporcionar diversão, lazer, é passar conhecimento sobre a floresta amazônica, né? Então eu, como engenheiro florestal, né, não tenho como fugir disso. Verdade. E daí temos também arvorismo, né, a escalada em árvore, a gente escala uma árvore de 30 metros de altura, tem uma pontezinha de uma plataforma para outras, né, várias plataformas, e a tirolesa, né, de 200 metros, que agora essa é novidade lá, né. Olha, em primeira mão. Primeira mão. Também tem outra tirolesa também, tem um caiaque, canoa, arco e flecha. Olha, eu tô falando porque eu fui lá e aí na minha primeiro teste de arco e flecha quase eu acerto o Jonathan. Mas foi uma experiência fantástica poder... Você que nunca... Porque assim, Pedro, tem muitas pessoas que ainda não conhecem, sim, não visitaram quando nós colocamos nas nossas redes sociais. E as pessoas, poxa, Roger, onde é que é esse local? Quando nós fizemos as filmagens aéreas lá, as pessoas ficaram muito curiosas em conhecer. Nós tivemos alguns meses atrás a equipe da Amazonas Incrível visitando o EcoForest. Foi assim, para mim, também que trabalho na área, foi uma experiência fantástica. Não tivemos a oportunidade de subir na árvore, fazer aquela trilha escalada lá. E aquela escalada tão... Vamos agendar para voltar com toda a equipe. Mas assim, quem ainda não conhece o EcoForest, como é que ele está funcionando hoje, Pedro? Quais são as atividades? Eu acompanhei nas redes sociais, teve algumas atividades infantis, teve alguma programação para o Dia das Crianças. Como é que está funcionando? Assim, a gente trabalha com várias vertentes, né? Então, a gente tem o pacote, né, para o público em geral, né? No momento a gente trabalha só com reservas, né, com os pacotes. E para o público em geral aberto tem... são os pacotes ali, por exemplo, passaporte de aventura, que é o cargo-chefe lá que a gente mais trabalha, né? Então, ele inclui 6 atividades ali. Qualquer pessoa, qualquer atividade, independente, né, de condição física, consegue, né? Então, a gente trabalha mais nessa vertente, né? Os pacotes, com os eventos também. Então, de vez em quando, a gente lança alguns eventos. Por exemplo, agora foi o Adventure Kids, que é um evento focado para as crianças. Também a gente tem um evento que é bem interessante, que é o Dog Adventure. Então a pessoa vai lá com seu cachorrinho, participa de algumas atividades também. Então esse evento foi bem legal, a gente teve um retorno bem interessante, assim, né? Foi lançado assim por acaso uma pessoa que estava passando na estrada com o cachorrinho, ela queria algum espaço ali para tomar um banho com o cachorro, já tinha passado por vários balneários, ninguém deixava, né? Aí lá naquela ocasião a gente liberou, né? A gente viu que ela queria muito, na verdade na época a gente não permitia cachorros, né? Aí foi felicidade, né? Aí eu tive essa ideia de fazer o Dog Adventure também, né? E tem uns eventos relacionados à sobrevivência em selva, eventos para adolescentes. E também a gente trabalha assim, com empresas, escolas, o turista estrangeiro, o turista local, assim, com propostas assim, diferentes para cada grupo, né?
Perfeito. Seu Bário, segundo o Jonathan, informação quente aqui, o Pedacinho do Céu tem a melhor galinha caipira do Amazonas, quiçá, que já é uma frase aqui nordestina, quiçá do Brasil. Ele falou, Roger, você precisa conhecer o Pedacinho do Céu. Eu fui lá, me encantei, já me deu foi água na boca, fome na mesma hora, fiquei com calafrios. Mas além dessa culinária gastronômica lá do Pedacinho do Céu, tem alguma atividade que as pessoas que vão conhecer a pousada, você fica na pousada, mas tem algumas atividades assim que as pessoas que vão estar complementares que acontecem na pousada? Olha, eu prometo que eu não vou passar o ingrediente, porque isso é segredo. É a fórmula da Coca-Cola, não pode revelar. Ela está fechada lá, 7 chaves, mas deixa eu... nós estamos, de uma forma ou de outra, nós estamos planejando várias atividades, dentre algumas que o senhor já se relacionou na sua empresa, né? E a questão é que você tem que preparar tudo isso daí. Eu escutei ele falando ali, são 10 anos, 9 anos, né? Isso, né? Então, assim, eu sou guerreiro de selva, eu sou eu sou uma onça velha, 1983. Eu sou Cosby. Cosby é guerreiro de selva no SIGS, né? Então, essa parte toda ela de selva, eu sou detentor do conhecimento, né? Mas existe N regras para você aplicar na atividade civil, né? E nós estamos nos preparando, procurando colher informações dos TFs, dos FIT, TF, Training for Team, outras coisas que vão se relacionar exatamente com isso, que é treinamento corporativo, é treinamento das academias. Então, você pode fazer uma série de obstáculos que você pode empregar dentro nas condições de segurança, de saúde, sem comprometer ninguém. A pousada Pedacinho do Céu, ela está, de uma forma ou de outra, colocando isso tudo no planejamento. Nós temos uma riqueza imensurável. Nós temos preservado o tarumã-açu, que eu pego o branquinho tarumã-açu, ele vai entrar pela reserva lá da Universidade Federal, né? Então é rico, é quase 20 a 30 metros de largura. Ele, quando está no ápice, assim, com tanta chuva, ele tem uma correnteza fantástica, a água límpida, né? Aquilo que nós conseguimos, que de uma forma ou de outra, não proteger aqui dentro da cidade de Manaus, lá está tudo protegido. Aí você pergunta assim, mas como é que o senhor pode, de uma forma ou de outra, definir essa proteção? Você toma banho com matrinchã. Eu não limito o igarapé fechando-os com rede. As minhas matrinchã é da natureza. Só que a minha matrinchã, eu já conheço todas por nome. Olha, é nome. Tem nome. De estimação. Então, assim, a forma como você trata o ambiente, você, de uma forma ou de outra, o ambiente te reconhece. Aí você imagina, você está mentindo, cara. Você toma banho com matrinchã? Toma. E matrinchã de 1,2 kg. Gramas. São grandes. Né? São grandes. Né? E aí, o que é que acontece? Nós estamos exatamente planejando dentro de um aspecto de segurança. Nós temos que estar planejado já para executar a trilha de montanha de bicicleta, né? Uhum. A trilha de caminhada, de corrida na selva, trilha de quadriciclos, e pista de obstáculo TFT, FIT ou corporativo, e um circuito de canoagem, pela acessibilidade que nós temos, né? Eu consigo chegar lá no 41 do 28, então você vai levar ali 2 horas de canoagem. Eu não vou chegar só na Praia Dourada Marinho, porque aí eu vou levar 18 horas, né? Isso é uma série de obstáculos, mas eu posso chegar no ramal do Paulo Rosa. Então, nós estamos nos preparando, eu já tenho sentado com os meninos aí, com os filhos, para verificar de que forma, né, nessa abertura que nós começamos a, né, de uma forma ou de outra, voltar à normalidade, né, que quase todo mundo vacinado, então isso daí já, de uma forma, já abre esse espaço e esse leque para que você consiga ter um número maior de pessoas no ambiente. E outra coisa, o ambiente é aberto, né? E aí eu vou voltar de novo na minha época lá da polícia, né? Eu digo, vamos fazer umas pistazinhas de obstáculo aqui para ver como é que está o condicionamento físico. Vai se relembrar aí todo o processo, os treinamentos que você Mas eu acho extremamente interessante
Do Pedro, né? E você vê a dificuldade que tem para uma pessoa exatamente implementar todo essas possibilidades. E muitas vezes o próprio manauara, ou amazonense, como queiram, ele se ressente desses ambientes onde ele possa levar a família, onde ele possa levar seu cachorro, onde ele possa levar suas crianças, né? E quando ele falou de cachorro, ele já esteve, como ele falou, nos Estados Unidos, morou quase 1 ano, e lá frequentemente nós estamos lá para exatamente... Em tudo com o ambiente que você entra, tem lá a água e a comida do cachorro, entendeu? Agora, é aquilo que todos têm que ter. É a responsabilidade conscientização de e a conscientização de quando levar, com certeza, fazer a sepsia, porque a limpeza. Querendo ou não, né, pai, a gente libera para muitos visitantes, só que nem todo mundo tem o cuidado, o zelo pelo espaço, né? Então, isso é um trabalho de conscientização que então tem que ser feito previamente, e a gente né? faz muito isso lá na pousada, instruindo com os cartazes, mas mesmo assim a gente ainda tem essa dificuldade. Mas é algo que a gente nunca proibiu lá na pousada. Sim, nunca, porque é algo que convive com o ser humano diariamente. Cachorro. O meu cachorro dorme na minha cabeceira, né? Mas é assim, a pousada está se preparando, né, para essa atividade, mesmo porque nós... Você tem uma previsão? Tem uma previsão. Trazendo aqui em primeira mão. Para você ter uma ideia, eu fiz uma previsão em 2015, né? Quem sabe tem um parceiro aqui. Estamos para fazer negócio. Não, ele pode ficar tranquilo que eu vou visitá-lo. Vocês são vizinhos, um é no 39, o outro é no 28, no 28, é isso? Olha, que maravilha. Né? Mas eu acho que essas possibilidades, elas estão também atreladas àquilo que a gente recebe de incentivo, né? E hoje a gente já vê algumas coisas, aí eu vi a reportagem da Manaus CUT, né? Né? E eu estava olhando e já peguei meus filhos para a gente verificar quais as possibilidades que tem para você incentivar isso, né? Sim. Porque é muito difícil a situação dele, como a minha, como de todos outros nossos amigos. Porque quando você chega aqui, eu levei vários colegas meus do Rio Grande do Sul, aqui um abraço para os meus amigos oficiais da Brigada Militar, que eu tive o privilégio de trazer. Trouxemos quase 50 entre delegados né, do curso de formação lá de Goiás, e tive a dificuldade de nossos amigos de Presidente Figueiredo, né, de fazer a manutenção daquilo. Sim. E é evidente que ali é outro município, mas o incentivo para essas pessoas que mexem com o turismo, né? E a gente sabe que em alguns locais o turismo é uma fatia maravilhosa daquilo que vai manter lá o estado, entendeu? O país, né? Então, um país pequenininho com uma infraestrutura maravilhosa. Aí você imagina o berço, aqui você tem a Pátria da Água, uma maior biodiversidade do mundo. Aí você procura quais são os incentivos. Aí você quer chegar lá na pousada, eu ando 4 ou 5 quilômetros de ramal. Eu só sei que nós conseguimos, graças a Deus, 90% do ramal já está asfaltado. Mas vai faltar 1 quilômetro. Mas eu imagino que o meu nós conseguimos lá com muita dificuldade. Eu imagino aquele que tem lá N... Que eu saiba, lá tem, se não me engano, mais de 100 cachoeiros catalogados em Presidente Figueiredo. Exatamente. E aonde que você vai chegar? Como é que você vai chegar? Aí eu me reportei e voltei, não sei se eu posso falar um pouquinho mais. Sim, pode ficar à vontade. E eu fiz um estudo relativo a isso daí na Fundação Joaquim Nabuco. O meu trabalho científico falava da atuação da polícia com o turista estrangeiro. E num dos questionamentos que foram feitos para a resposta, né? Ele dizia assim: eu só vou no país se tiver segurança e tiver a viabilidade do transporte. Porque senão não vai. Acessibilidade. Ou é segurança ou acessibilidade. Então o Estado tem que se preocupar com esses que estão à frente desse processo, com a acessibilidade. Sim. Né? E isso daí, de uma forma ou de outra, é um dos fatores que eu vi N pessoas, N colegas, N caras envolvidos em ter que recuar, porque não tem como chegar. Agora, você imagina que ele monta uma estrutura dessa, que dá emprego para o entorno da BR, N funcionários, e que, de uma forma ou de outra, não tem uma estrutura para o cliente chegar lá, para o turista chegar. Então, é extremamente difícil, né? Porque
A gente sabe que a nossa região, 6 meses são de chuva. Esse ano praticamente não teve verão, só foi chuva, né? E é isso que a gente pede, né? Porque todos olham com mais carinho. O nosso povo precisa, o amazonense precisa chegar nos locais que ele não conhece e que é do seu estado. E são locais maravilhosos, lindíssimos, né? E aí a gente espera que, de uma forma ou de outra, essas mudanças se consolidem o mais rápido possível. É verdade. As políticas públicas no nosso estado ainda é algo bem precário, né? Se você for falar, não é prioridade, infelizmente não é prioridade dos nossos governantes. Aí, se você for levantar aqui o federal, o estadual, o turismo. Aqui nós confiamos, logicamente, de forma certa na questão da Zona Franca, né, onde que traz impostos e rendas, né, de uma forma mais volumosa, mas o turismo em si ainda é pouco. Nós estávamos comentando aqui no bastidor que o Amazonas ainda é pouco divulgado. Eu tenho a oportunidade de visitar feiras em outros estados, feiras nacionais e internacionais, e aí é uma bandeira que nós sempre levantamos junto com os órgãos competentes do turismo, como o Amazonas Tour, né, sempre estamos em reunião em relação ao investimento na questão de publicidade e marketing do nosso estado. Lógico, o Amazonas Tour ele tem algumas feiras internacionais que divulgam o nosso Amazonas, mas estamos a 4 horas de Miami, né? E por que o americano, em vez de parar aqui em Manaus, ele vai para São Paulo? Lógico, nós recebemos muito turistas internacionais aqui, por exemplo, para a pesca esportiva, que é algo muito forte aqui no nosso Amazonas. Mas eu sou uma das pessoas que levantam a bandeira junto com o Amazonas Incrível em poder visitar. É cultural, nós estávamos falando sobre sensibilização aqui na questão de a pessoa chegar, o cliente chegar em um determinado empreendimento e não ter aquela cultura de jogar o lixo nos seus depósitos corretos. Mas é um trabalho nosso em conjunto. Eu estava também falando que estávamos todo mundo no mesmo barco nessa pandemia. Nossa área, se não foi uma das mais, foi a mais atingida nessa pandemia. Tive a oportunidade de visitar o Pedro quando não tinha cliente lá e nós estávamos falando justamente sobre isso. E, infelizmente, não é prioridade dos nossos governantes investir na cadeia turística. E o que é a cadeia turística? É quando aquele vendedor de churrasco na praia ou em algum balneário está trabalhando lá. Então, imagina, desde o motorista do Uber que vai levar ali o passageiro até o pedacinho do céu quando ele não for em carro próprio ou quando ele não for no ônibus de turismo, até a cozinheira do restaurante que prepara aquela galinha caipira maravilhosa. Então, a cadeia turística, segundo a professora Aureni, a diretora de turismo que estava no podcast anterior, movimenta mais de 52 serviços, atividades. Agora imagina quando tudo isso fica paralisado. E vocês que estavam ali na ponta do iceberg, Pedro, o seu Mário, o Amon, que estavam ali tentando idealizar projetos para prospectar. Então, com certeza, a pandemia também trouxe essa mentalidade. O senhor fala um pouco mais, o senhor falou que na pandemia teve algumas ideias aí para captar, teve alguns investimentos feitos nesse período de pandemia quando não recebeu, até porque lá é um ambiente aberto. E aí, com certeza, o senhor também falou que as pessoas procuravam mais o pedacinho do céu para ficar um pouco mais distante da cidade e ter qualidade de vida. É isso mesmo? Isso aí foi latente, né? Isso aí foi um momento que eu digo assim, até que foi abençoado, que era o espaço... Sim. Que Deus nos proporcionou para estar lá e que abençoava essas pessoas que de um momento ou de outro eles estavam muito sensíveis a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu tive uma conversa com meus filhos e falei, cara, aqui é o espaço em que aquele cara vai desafogar aquela mágoa ou aquele problema que ele teve de ter perdido alguém. E eu recebi N pessoas que, de uma forma ou de outra, né, nesse momento era muito crítico, né? E para o senhor ter uma ideia, eu acho que foi um momento que a pousada ela abriu as portas de uma forma muito segura. Pouquíssima gente, como fez o nosso amigo Pedro. Pouquíssima gente, mas que naquele momento foi um momento em que a pessoa, ela, de uma forma ou de outra, ela teve ali naquele espaço o momento que ela precisava para fazer sua reflexão, né? De tudo aquilo que nós passamos. Inclusive a gente, né? Eu lembro como se fosse hoje eu e a Carol entregando obra na pandemia, porque só podia trabalhar à noite. Nós somos engenheiros, então assim, a gente tinha esse compromisso de dessa entrega. E eu falei, Carol, a gente não vai ficar aqui em Manaus, vamos para a pousada. Porque a gente está entregando obra e depois que a gente finalizar vai estar fechado tudo mesmo. Então é até uma forma para a gente extravasar, porque ficar dentro de casa, do apartamento, era algo que era
loucura, né? Então, assim, a gente ia pra pousada como outras pessoas. Mário, abre pra gente, pelo menos pra gente passar um tempinho, pra eu atar minha rede, faz aquela minha galinha caipira aí, a gente tinha que providenciar, né, pai? E é assim, ó, a pousada, o espaço é maravilhoso, né? Nós temos os tanques dos peixes, né, que são de matrinchãs, que a gente serve. Essa daí a gente pode pegar, do Igarapé não tem, né? Aí tem sempre um amigo nosso que ele deve estar escutando no Rio Grande do Sul. Dutra, essa daí você não pode pegar. E aí o que acontece? E tem um espaço muito bonito onde tem os carneiros, tem os patos, entendeu? Então aquela criança que está lá no apartamento, que está lá confinada, né? E mesmo a criança também, que eu passei nessa parte do ensino, e eu sei que aquela parte da inclusão digital é a linguagem da criança. Se você falar, o pato, não sei nem como é o pato, eu vi o pato lá na imagem, né? E a criança tinha a oportunidade de conhecer, né? De chegar lá, pisar, ficar perto do pato, ficar perto do carneiro. Nós não colocamos o cavalo porque nós temos que fazer uma asepsia muito grande, né? Eu passei muito tempo na cavalaria, eu passei 10 anos. O cuidado que você tem que ter do cavalo é redobrado, mas é maravilhoso, né? E nós temos espaço para colocar o cavalo, mas a gente se preocupa com a mosca, com a asepsia, com um montão de coisas que a gente tem que ter essa preocupação. E nós projetamos até, como se fala, pousada pedacinho do céu. O slogan ainda diz assim, onde colocar o que você vai para o céu e volta, ainda conta como é que é. Olha, que o outro é tão bom que o cara não volta nem para trazer recado, né? Mas nós pensamos em criar ali como se fosse lá a Arca de Noé, né? Porque tem vários animais em miniatura que você pode levar para aquele espaço. Sim. Aí você cria aquilo que você criou no seu espaço lá, né? Com as crianças, com os cachorros, né? Então, nós pensamos, mas é evidente que está guardadinho, mas em determinado momento sai. Que era trazer os animais em miniatura, né? Cavalo, carneiro, pônei, né? Pônei. Todos esses animais em miniatura você tem, né? Até o garnizezinho, que é o galinho pequeno, acho que a gente conhece, né? Galinho brabo. Mas esse espaço ficou para caminhadas também, né? Porque é um espaço lindíssimo, né? E as pessoas caminhavam com as suas famílias. A gente tem um cuidado muito grande de estar tudo muito limpo, porque a gente está num ambiente de selva. O ambiente de selva, tem cobra, cara. Você está em um ambiente de selva, a gente só tem que estar o cuidado, tem que estar tudo limpo. Né? Então, a nossa preocupação é exatamente essa. E aí você vê uma coisa que foi fundamental nisso tudo. Você agregar aquilo que nós havíamos perdido em determinado momento. Família. É verdade. Família. Você tem a oportunidade que tá dos filhos, ou algumas coisas que foram inseridas no contexto de montar algum pensamento, né? Mas lá não, lá você falava de família. Aí era espaço que o pai tinha para conversar. Aí o cara falava, não tem internet, não tem Wi-Fi. Não, hoje não tem Wi-Fi. Eu dizia para o pai, olha, tem para o senhor, para ele não tem. Isso aí é um monumento que tem para você conversar com ele, né? Porque senão, se você não largar na mão do menino, ele vai ficar lá o dia todo. O dia todo. Então, uma das coisas que a gente lembra dos nossos pais, que a cadeira do centro da cabeceira era dele. O restante você sentava e ocupava ao longo do almoço ali os assentos todos eles. Mas lá ele dizia para você o que você teria que fazer, porque você não fez. E essas oportunidades, a gente diz assim, menino, pega o celular, vai lá para frente da televisão, e aí você acaba esse momento. E na pousada, a gente fazia muito vivo esse momento. Na hora do almoço, né? Reunia, ainda bem que não tem celular, estou conversando com ele, o garoto está botando o pé no chão, né? Até fala assim, não precisa ir para o Alter do Chão. O Alter do Chão é lindíssimo no Pará, né? Porque lá pousada você fica no alter do chão, porque a água bate, você fica com o pezinho dentro d'água, né? E esses momentos, então, foram momentos que se somaram, né? Para a gente foi um grande aprendizado, né, meu filho, Mário? Foi um grande, Carol também, foi um grande aprendizado, mas nós saímos com a proteção de Deus bem felizes em tudo que foi realizado lá dentro. Pedro, meu amigo, como é que foi esse período? Conta um pouco mais desse período da pandemia em si lá no realmente foi bem difícil, né? Quando a gente pensa que a gente vai parar, a gente depende muito desse fluxo constante, né?
até por questão de manutenções, né, que tem que ser feito diariamente. Tudo isso requer... Funcionando ou não, tem que Funcionando ou não, tem que ter manutenção. as manutenções, né? Então, isso tudo ali requer um custo, né? Então, a gente trabalha nesse sentido de sempre tá entrando recurso, estamos melhorando um pouco e o que a gente consegue, né, sobrar ali, né, das despesas, das dívidas, então a gente consegue ir melhorando as atividades, né? E quando a gente tem essa parada assim abrupta, né, sem essa previsão de retorno, sem ter, né, tudo estando muito incerto, então fica muito difícil. Então é um momento que assim, eu parei totalmente, quase totalmente as atividades, né? Pelo menos ali 1 ano e meio, né, a gente ficou ali estagnado, né? Mas, assim, é aquela coisa, o empreendedor tem sempre buscar alguma alternativa, né? Inovar. Então, foi naquele momento ali, a gente com a estrutura da cozinha, né? Tudo parado, a gente... entrei em contato lá, coincidência, o pessoal da manutenção da estrada estavam passando lá, né? Vocês precisam de alguma coisa aí, quem sabe a gente pode fazer um almoço. Aí começou, né? Foi uma alternativa muito boa, né? A gente iniciou ali fazendo umas 5 marmitas ali para aquele grupo que estava trabalhando ali próximo ao parque. Então, demorou um pouquinho, a gente já estava fazendo ali 30 marmitas por dia, né? Então, isso aí foi uma alternativa muito boa dentro desse período que ficou parado, né? Então, na pandemia ali, a manutenção da estrada tinha que acontecer, tinha que continuar, não podia parar, né? Então, a gente, nesse meio tempo, ficou fornecendo alimentação para o grupo e foi uma alternativa, assim, que eu tive para me manter e manter ali o mínimo, né, das atividades, né? Então, teve uma baixa muito grande na questão das pessoas que são contratadas para as atividades lá no... Sim, totalmente. Então, assim, eles dependem, né, desse recurso, né? Mesmo que a maioria dos que trabalham conosco são freelancers, né? Que às vezes uma renda a mais ali final de semana, né? Tem alguns que estão mais permanentes, né, dentro da operação, mas todos sentem, né, o prejuízo. O que as pessoas podem, procuram aqui no Amazonas de turismo de aventura, a gente sempre recebe na agência algumas cotações. Roger, eu quero fazer algo diferente, algo que na cidade, eu não conheço ainda algum atrativo que tem na cidade, que tem os serviços que vocês oferecem, lá os roteiros que vocês oferecem. Então, o que as pessoas podem encontrar no Ecoforte se for hoje para lá? Olha, tem várias atividades, N atividades para qualquer tipo de pessoa, né? Mesmo aquela pessoa que quer só ali ficar de boa, ali dar um mergulho, né? A gente tem um lago bem legal. Stand-up. Stand-up, fazer um caiaque ali. Temos também um restaurante, né? Então, tem essa turma que quer só ficar de boa e tem a galera que quer mesmo aventura, né? O nível mais pesado. A gente sempre brinca, né, lá que vai querer aquela trilha suave, light, ou vai querer a trilha com emoção. Então a trilha com emoção é lama mesmo, passar obstáculos, mas também tem a trilha suave, muitas vezes para aquele senhor de idade, né, e assim, e as atividades, né, que estão agregadas ali, o arco e flecha, às vezes a pessoa quer aprender algo novo, lá tem a oportunidade de aprender o arco e flecha, tentar se equilibrar ali na slackline, fazer o arvorismo, né? E também a gente está com uma atividade recente agora, que é o airsoft, que é de tiro. Usa aquelas armas de pressão, né? É parecido com o paintball? Que não machuca. É parecido com o paintball, exatamente. Mas assim, o risco assim de se machucar é mínimo. Inclusive, a nossa preocupação maior é a segurança, né? Então, estamos sempre ali dentro de um sistema de gestão de segurança, né? Tentando prever os riscos, controlar os riscos. Trabalhamos sempre ali com a equipe na questão de treinamentos, né? Primeiros socorros, resgate.
temos também pessoas capacitadas para qualquer situação de risco, né? Querendo ou não, né? Tem o risco envolvido. Então, caminhar, a qualquer momento a gente pode torcer o pé, cair, acontece. Então, o que cabe a nós é estar preparado, prever todas as situações de risco, trabalhar dentro do sistema de gestão de segurança. E querendo ou não, é isso que é algo que a gente pensa muito, né? De colocar o que você faz lá no EcoForest, sim. lá para a pousada, mas em contrapartida tem todo um processo de implementação, de organização, de cuidado de segurança, que não é não é de qualquer jeito. Exatamente. Né? Então a gente pensa muito na segurança das pessoas que vão lá, porque não adianta eu só colocar e quem é que vai instruir? Sim. Quem é que vai ficar controlando? Porque nem todo mundo tem a sua experiência, né? A experiência de vocês. Então assim, eu não posso simplesmente colocar uma escalada de uma árvore de 30 metros nas mãos de alguém que não tem o conhecimento para escalar. Exatamente. Então, tudo requer ali um acompanhamento muito próximo, né, das atividades. Questão de equipamento, visualizar ali se teve alguma falha no equipamento, se o equipamento está em boas condições, a manutenção. Então, isso requer um cuidado constante. Né? O que se tem de experiência dentro da Amazônia, o grande problema todo chama-se logística de tudo. É extremamente complicado. Sim. Né? Começa com a manutenção, né? É uma correria. Abre o quarto, fecha o quarto e verifica, porque é assim, é bem simples. Você passa na situação que nós estamos hoje de chuvas constantes. Né? Você fechou um quarto 15 dias, pode correr atrás. Porque aí tem um problema do cupim, tem um problema da parte do fungo, você tem que fazer uma higienização, sabe? Periódica, né? Periódica daquilo dali. Aí eu imagino aqueles nossos amigos que, de uma forma ou de outra, montaram uma estrutura fantástica e construíram lá 20, 30, 40 apartamentos. Quando você vai limpar, você não limpa você limpa os 40. Porque você sempre imagina que vai ter exatamente aquele público para lhe atingir. Sim. Mas aqui são série de coisas que são bem atípicos. Né? Choveu, o amazonense não sai. Não sai. Ele bota a redinha dele e tora o dia todinho. Entendeu? Grande. E aí, de uma forma ou de outra também, as distâncias não são curtas, né? Para você ir para um local desse, para Presidente Figueiredo, você leva no mínimo numa velocidade tranquila 1 hora para chegar, né? E você vai exatamente somando uma série de coisas. Se você entrou então em ramal, você esqueça, porque ninguém vai mesmo, né? Então você imagina que você montou toda uma estrutura, como o Pedro montou, como a pousada montou, e que a gente tem que ter um público para manter aquilo dali. E você tem que manter também todos os seus funcionários, porque não tem como descartar funcionários de pousada. É complicadíssimo, né? Porque você não vem buscar aqui em Manaus para levar para lá. É muito difícil isso daí. Então você tem que preparar todo o entorno da pousada para poder você ter os funcionários na proximidade, né? Porque você diminui uma série de coisas. Ainda mais gasolina, né? O custo hoje para você tem que pegar a pessoa que está trabalhando com você. Então, é uma logística extremamente complicada, requer muita paciência, requer também determinação, né? E requer comprometimento, porque se não tiver, é difícil fazer. E aí a gente espera que a parte da atividade pública, né, nos ajude, né? Coloque os ramais dentro daquilo que o público quer, que é exatamente o ir, vir, né? Nos faculte as possibilidades de você melhorar aquele ambiente, porque praticamente quase todos esses empreendedores, eles tiram dinheiro do próprio bolso, né? Eles vão no último centavo dele exatamente para executar aquilo que ele quer, porque existem exatamente programas do governo, mas evidente que você tem que estar exatamente, tem que ter mesmo, né? Exatamente todo dentro dos conformes, porque senão você não recebe exatamente esses incentivos. Então, o que eu vejo, a dificuldade aqui também é muito a parte da logística, do pessoal, material humano, né?
Porque você tem que trabalhar, você tem que exatamente aplicar para o conhecimento dele, né? Você vai ter que se tratar assim, você tem que botar um cara lá para entrar dentro de uma sala de aula e dizer, atendimento ao turista, como é que você tem que atender? A qualidade, como é que você tem que fazer? A parte de gestão toda ela, de comida, ela é muito complicada, né? Porque você tem que, de uma forma ou de outra, o armazenamento ele é Sim. fundamental nisso tudo. Aí tudo para você é extremamente difícil. Nós chegamos a um período, para também da pandemia, não Sim. foi, Mário? Estavam trocando a parte da empresa de energia elétrica e aí, em determinadas situações, eu fiquei 48 horas sem luz. Até imagina que meus quartos estavam alugados. Sim. Quando deu 18 horas, 18h30, o cabo está acostumado a dormir no ar-condicionado. Sabe quantas vezes ele fica? Nenhuma. Ele disse, eu tenho que ir embora. Infelizmente, eu gostei muito do ambiente, mas eu tenho que... Como é que o senhor vai fazer? Só vai me devolver? Ou o senhor vai trocar pela comida que eu... Cara, você precisa ver, foi um sufoco, não foi? Aí sentamos, colocamos aí, cara, não temos que esperar mais. Vamos comprar um gerador aí que gere tudo isso daí, que rode tudo isso. E foi que nós fizemos também. E quando a gente dependia também de puxar a água do igarapé para jogar nas caixas, né? Porque você usa a bomba, né? Cara, não está dando certo. E assim foi as dificuldades que nós encontramos, mas que de uma forma ou de outra nós conseguimos superar e hoje nós estamos totalmente aparelhados para receber qualquer turista, né? Maravilha. Chegamos nas considerações finais. O programa é muito bom assim, passa rápido, o bate-papo tá muito gostoso, mas geralmente terminamos o programa com uma pergunta assim bem rápida, um bate-pronto. Para você, seu Mário, Amon, Pedro, o que torna o Amazonas incrível, seu Mário? A sua diversidade, o carinho do seu povo, a receptividade. As dimensões são fantásticas, né? E que eu sempre digo assim, é a persistência, né? A perseverança desse povo, ela é assim, você não consegue... Diferenciada, né? E o amor que a gente tem, quando a pessoa gosta, ele retorna. E nós temos um público lá de cadeirinha, ou um público de carteira assinada, que eu agradeço imensamente, porque a pousada só sobreviveu exatamente por ter esse público que é cativo, ele é fiel, tem fidelidade com a pousada, e aí a pousada ela mantém aquilo que é a nossa missão, o nosso fiel. A nossa missão é a família, é a religião, é o amor, é o carinho, né? E isso fez com que o diferencial e o atendimento, né? Todos lá são o nosso perfil. O perfil do atendimento é o nosso perfil. Chegar lá, não adianta o cara ser índio, branco, preto, rico, o atendimento é igual para todos. Eu tenho até lá umas 20 itens que você chegando lá, você vai ver. Eu atendo o índio, atendo o deputado, atendo o senador, seja lá quem for, no mesmo nível, o mesmo padrão. Não tem essa diferença. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria até que o Amon falasse mais. Foram tantos adjetivos verdade. Né, que eu já tô... Mas, assim, a gente agradece, né, por todas as pessoas que frequentam a pousada. Inclusive, eu quero muito a presença de vocês lá para conhecer. Com certeza. Vamos lá, né, Pedro? Para a gente se ajudar a trocar ideia mesmo. Isso. Né, porque é importante essa nossa... Como eu posso dizer, esse nosso envolvimento. Sim. Né? Até você, Pedro, de contribuir com qualquer coisa que a gente possa Com fazer certeza. lá. Vocês também contribuem da mesma forma, né? Da mesma forma, isso é bem legal, né? E assim, eu dou ênfase ao que o seu Mário, né, também falou na questão da biodiversidade, né? Eu acho que é a maior bandeira, nossa biodiversidade, né? Claro que são inúmeros desafios de se trabalhar na floresta amazônica, né? Essa questão da umidade, que tem um fungo, que tem um cupim que aparece, então é aquele cuidado constante, mas esse é o desafio. A gente tem toda essa beleza, tem toda essa natureza aqui, então tudo tem um preço ali, né? É saber usar da estratégia diariamente, de como trabalhar dentro da floresta amazônica, e usufruir o máximo disso. E quem quiser conhecer o Amazonas, o EcoForest Adventure, como é que faz? Então, manda uma mensagem pra gente aí, vai lá no nosso Instagram,
EcoForest Adventure Oficial. Temos lá vários pacotes, escolhe um pacote lá, reserva com a gente. Se tiver um grupo, melhor ainda, a gente dá um descontinho, dependendo da quantidade de pessoas aí. E assim, a gente está aberto para todos. Amor, meu querido, para quem quiser conhecer, quem ainda não foi lá, quem quer lá visitar o seu Mário, conversar com ele, comer aquela galinha caipira fantástica, como é que as pessoas encontram o Pedacinho do Céu? A gente tem o nosso site, pousapedacinhodocel.com.br, e também o Instagram, que é de fácil acesso para todos. Então, assim, entre em contato conosco, pode mandar mensagem no direct, vai falar com a nossa recepcionista, né, pai? A Kayla. E aí fica tudo mais fácil para os nossos futuros hóspedes. Maravilha. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, programa de pessoas apaixonadas pelo turismo no Amazonas. Toda terça-feira, às 19 horas, diretamente pela rádio ZLZN. É muito simples você baixar o aplicativo da rádio ZLZN na loja digital do seu telefone, e logo que você coloca pesquisar, o aplicativo é o primeiro que aparece e você baixa e curte com toda a sua família. Neste episódio você viajou comigo, Wilson Roger, o seu agente de viagem pela Amazônia, também com a Roger Tour, a agência que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios da Amazônia. Na transmissão e operação de áudio de Digão Lopes e Ayrton Martins, produção e edição da equipe do site Amazonas Incrível, apoio técnico de Marco Mendonça e Brendo Cidade. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência e te espero no próximo episódio. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil.